Olá pessoal, graça e paz, mais um vídeo aqui para o nosso canal do CSP Vídeos. E mais uma vez, o nosso objetivo é responder nesta série que eu estou fazendo, um após o outro vídeo, é um tagma, né? Fiz o primeiro, fiz o segundo, agora estou fazendo o terceiro vídeo, cada um na sua ordem, tudo para responder algumas colocações do professor e articulista adventista Leandro Quadros. Aí você fez uma acusação contra mim, você disse assim: adulterar texto, quem faz é o pastor João Flávio, que pegou L.G. White e tirou do contexto, que cita uma página do livro dela, Parábolas de Jesus. Eu tenho o livro, está aí na tela do seu televisor, estou colocando aí o livro. Parábolas de Jesus, na página 76. E depois ele diz, ele pula para a página 263. Isso sim é adulteração, diz ele. Uma das regras da hermenêutica é que o próprio autor deve interpretar a si mesmo. Por exemplo, a Bíblia, ela se interpreta. Então, quando você vai interpretar um texto que é uma nebulosidade sobre o que o autor está dizendo, você pega um texto em Gênesis e às vezes você vai usar um texto de Apocalipse para ligar aquela ideia e dar contexto, porque a Bíblia é um livro só. O livro Parábolas de Jesus, de Ellen G. White, da página 1 à última página, é um livro só. Na página 76, isso que eu fiz chama silogismo. É quando eu pego 2, 3 ideias para formar uma conclusão. Eu digo para o nosso irmão que está me auxiliando aqui nos vídeos, o irmão Gustavo, o homem é uma criatura que morre. O irmão Gustavo é um homem. Qual é a conclusão desse silogismo? Logo, o irmão Gustavo vai morrer. É uma lógica. O silogismo, ele trabalha com uma lógica. Então, o que eu fiz com Ellen G. White? Eu peguei ela dentro de uma lógica. Lá na página 76, estou pondo aí na tela do seu vídeo o livro Parábolas de Jesus. Na página 76, ela fala: entre a multidão que ouvia os ensinos de Jesus, haviam muitos fariseus. É uma afirmação. Ellen G. White está dizendo, entre os que ouviam Jesus, ou entre a multidão que ouvia Cristo, tinha muitos fariseus. É uma afirmação 100% bíblica neste caso. Realmente, entre a multidão que ouvia Jesus, havia muitos fariseus. No livro, olha aqui, ó, o desejado de todas as nações, estou pondo aí na tela do seu vídeo, na página 407, Ellen G. White fala assim, presta atenção, para ver que eu não descontextualizei Ellen G. White. Na parábola, ó, ela está falando, na parábola do rico e Lázaro, Jesus disse aos fariseus, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, de novo, Ellen G. White está dizendo que quando Jesus estava contando, abre aspas, a parábola, eu creio que é uma história real, mas a parábola do rico e Lázaro, ele falava aos fariseus. E aí na página 263 do livro Parábolas de Jesus de Ellen G. White, ela fala o seguinte, a doutrina de um estado consciente, e aqui ela está justamente comentando a parábola do rico e Lázaro. Veja que ela acreditava ser parábola e que muitos acreditam ser parábola. Eu pessoalmente não acredito. Mas o texto está dizendo do comentário na parábola, no livro Parábolas de Jesus. Esse comentário é da história do rico e Lázaro. Então ela diz, a doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição, que é o estado intermediário, era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. Ora, o que isso está corroborando? O que isso está dizendo? O que esse contexto de ideias, de silogismo está me mostrando? Que os fariseus criam que após a morte do corpo, a alma ficava consciente.
E todo o contexto do que ela fala é o que está claramente explicitado aqui. Eu não estou tirando Ellen G. White do contexto. Ou seja, Ellen G. White, como todos os livros, outros livros da teologia adventista, está dizendo que os fariseus eram imortalistas. Criam que a alma ficava consciente no estado intermediário após a morte. E aí o engraçado disso tudo é que o seu amigo, o professor Leandro Quadros, Sérgio Monteiro, eu vou botar ele falando aí, olha o que ele falou sobre isso. Eu entrei em contato com o Dr. Renato Stencil, foi o meu orientador no mestrado, e eu perguntei, tem algum lugar em que Ellen G. White diga que os fariseus eram imortalistas? Porque se ela disse, ok, eu digo que estou errado e coloco de lado meus estudos acadêmicos. Ele disse que se alguém mostrasse para ele que os fariseus eram imortalistas, e se Ellen White tivesse realmente falado isso, que ele parava de fazer o curso de mestrado dele. Então, segundo as evidências que eu tenho aqui, se o Sérgio Monteiro tem palavra, ele tem que parar de estudar então. Porque eu acabei de provar aqui por A mais B, que Ellen G. White, como a maior parte dos teólogos protestantes e também da própria igreja adventista, acreditavam que os fariseus tinham fé que a alma sobrevivia à morte do corpo e estava no estado intermediário. Por que isso é importante? Porque lá em Atos 23:8, Paulo se identifica com esses fariseus. E quando a gente lê Paulo no prisma dos fariseus, quando nós lemos Paulo entendendo que nesse aspecto Paulo compreendia que os fariseus estavam corretos, então a gente começa a entender melhor o ato da imperecibilidade da alma após a morte do corpo e a doutrina da consciência após o término desta vida. Por isso que os textos paulinos deixam claro que ao morrermos estaremos imediatamente com Cristo. Então, não existe essa ideia de sono da alma na concepção de Paulo. E aí, respondendo ao Leandro Quadros e também ao Sérgio Monteiro, eu tenho aqui o e-mail que o próprio Sérgio Monteiro colocou no vídeo dele. Eu estou pondo aí na tela do visor, no seu vídeo, aí na tela do seu vídeo, o e-mail em inglês do Steve Mason, segundo o Sérgio Monteiro, né? E a tradução. E mesmo nessa tradução desse e-mail que o Steve Mason mandou para o Sérgio Monteiro, é dito claramente que dentro dos escritos de Paulo, como é bem conhecido, algumas passagens parecem claramente apontar para a ressurreição física, outra para a ressurreição espiritual e em um momento outras para a imortalidade da alma. Dr. Mason disse isso para o senhor Sérgio Monteiro, na sua tese aí de mestrado, na sua citação do livro do Dr. Mason. E ele continua falando, Joséfo fala dos pontos de vista dos fariseus, em linguagem quase platônica ou pitagórica, concernente sobre o que parece ser a imortalidade da alma. Eu não vejo problemas aqui no que o Steve Mason está dizendo. É o que está no livro dele. Estou pondo aí o livro dele na tela do seu visor. Esse livro aí do Steve Mason, Flávio Joséfo e os Fariseus, eu tenho aqui um PDF desse livro, tá? Flávio Joséfo sobre os fariseus. O Dr. Mason, na sua obra, no seu livro, ele fala categoricamente, na página 161, estou pondo aí na tela do vídeo, todos os 3 elementos da descrição de Joséfo sobre os fariseus, em 2.163, parecem bastante claros. Todos eles concordam com os seus próprios pensamentos sobre a alma, a saber, toda alma é imortal, castigo eterno, aguardado para o ímpio. Vou repetir aqui. Toda alma é imortal, castigo eterno, aguardado para o ímpio e um novo corpo aguardado para o bem.
Depois o texto continua. Há uma interpretação frustrada do texto em Joséfo, tal. Ele continua. Aí o pessoal falou que eu não citei essa parte, e aí eu não estou tirando o autor do contexto. Então, por isso, eu estou te mandando, quem quiser, entre em contato comigo, traduz aí, pede para alguém traduzir, põe no Google e tire as suas dúvidas, tá? Na página 160, ele vai repetir. Parece então que Joséfo concorda com os fariseus e os essênios sobre a imortalidade da alma. Então, assim, a obra do Dr. Mason não deixa dúvidas. Ele pesquisou e concluiu que os fariseus, sim, eram imortalistas. E isso tudo é muito forte, como evidência da imortalidade da alma, em Paulo, porque Paulo era fariseu. Ó, eu estou aqui com a cópia, uma parte da cópia do e-mail que o Dr. Mason mandou para o Jamierson. Estou pondo aí em inglês o texto. E aí, Leandro Quadros, se o Dr. Mason falou uma coisa para o Sérgio Monteiro e outra para o Jamierson, e há as evidências, nós podemos chegar à seguinte conclusão: o Dr. Mason não é um homem sério. Aí não é culpa nossa, tá? Nós não estamos fraudando nada. Se ele falou uma coisa para o Jamierson e falou outra para o Sérgio Monteiro, a culpa não é nossa. Tá aí o que ele falou. Claramente os fariseus acreditavam na imortalidade. Se eles acreditavam na ressurreição corporal, é uma questão mais debatida. A linguagem de Joséfo é vaga e aponta em direções diferentes, embora eu pense que seja compatível com uma ideia um tanto oculta de ressurreição, embora, mais obviamente, pareça sugerir reencarnação. Isso é o que o Mason está dizendo, tá? Está aí a cópia do e-mail, está aí o e-mail do Mason, ele trocou esse e-mail com o Jamierson, parte do e-mail, porque o Jamierson mandou uma parte traduzida, em 8 de dezembro de 2018, tá? Estou colocando aí. Eu até acho que ele erra gravemente, porque quando os fariseus falam de um outro corpo, é de um corpo transformado. Eu não creio que os fariseus criam em reencarnação, como querem argumentar os espíritas, inclusive, tá? Mas está aí o que o Mason falou. Se ele falou outra coisa para o Monteiro ou para qualquer outra pessoa, está aí a obra dele. Quem quiser eu estou mandando aí. E aí você tire as suas conclusões.